É isso aí, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Wilson Kanashiro. Hoje a gente vai atender uma atividade da disciplina de Bioquímica. Então você que faz essa disciplina, que participou dessa atividade, fica atento aí, lápis e papel na mão, porque além da resolução eu trouxe aí algumas explicações. Então vamos logo para a primeira questão. Nessa questão a abordagem é a correlação entre os conceitos bioquímicos e a ciclagem de nutrientes que vai ocorrer em um sistema de cultivo como o plantio direto. Então dá uma olhadinha nessa imagem aí, o que a gente vê aqui? Eu tenho ali a palha, né, da cultura predecessora, correto? Essa palha ela vai se decompor e vai servir então de suporte nutricional para a cultura vindoura, para a cultura que está chegando agora, nesse caso aí, plantas de milho. Mas se eu colocar aqui na abordagem bioquímica, o que a gente precisa relembrar? Que a cultura predecessora, independente de quem seja, vamos sugerir que seja soja, ela é um ser vivo e, por sua vez, é formado por compostos inorgânicos e orgânicos. Dentre os inorgânicos, nós temos água e sais minerais, e os orgânicos, proteínas, lipídios, carboidratos. Aí, lembra que a gente sempre fala, tem os ácidos nucleicos, tem os hormônios, e todo e qualquer composto formado pela combinação desses iniciais. Então, a gente sempre reforça em sala que os compostos iniciais, carboidratos, lipídios e proteínas, tendem a se combinar à medida que o ser vivo vai evoluindo para formar os compostos secundários, como os hormônios, ácidos nucleicos e outros. Então, o que vai acontecer? Se eu considerar que a soja veio antes nesse processo, nesse sistema de produção, eu posso dizer que ela é formada por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos, e que a sua decomposição total vai gerar água e sais minerais, que são compostos inorgânicos. É interessante lembrar que essa decomposição será feita por micro-organismos, e esses micro-organismos também são seres vivos e, por sua vez, formados por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Uma vez contemplando o metabolismo desses micro-organismos, o excedente de água e sais minerais comporá a chamada solução de solo inicialmente e, posteriormente, a seiva bruta, a seiva inorgânica, que vai ser absorvido pela raiz, ali pela zona pilífera e subir pelo xilema da planta. Mas isso já dá uma outra aula, isso já dá anatomia vegetal e fisiologia. O nosso raciocínio agora é lembrar que a planta que vier agora, vamos sugerir que seja o milho, ela vai buscar essa água e os sais minerais para compor sua seiva inorgânica e a partir daí produzir mais matéria orgânica. Carboidratos inicialmente, posteriormente lipídios, e proteínas na sequência. Como é que ficaria então a sugestão de resposta para essa questão aí? Considerando a soja como cultura predecessora, é possível considerar que sua estrutura é formada por compostos orgânicos e inorgânicos, como água, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas. Após o fechamento do seu ciclo, a palha gerada pelos restos culturais é decomposta por ação de micro-organismos, que também são formados por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. O resultado final dessa decomposição é a mineralização, gente, não se esqueça, a mineralização, formação de água e sais minerais que comporão a seiva inorgânica, necessária para o desenvolvimento da cultura subsequente. Nesse caso do nosso exemplo aqui seria a planta de milho. Ao ter acesso aos compostos inorgânicos, o milho produz carboidratos a partir da fotossíntese e estes prestam-se a estruturação de lipídios e unindo a sais de nitrogênio e enxofre, vão compor aminoácidos que são base para a produção de proteínas. Então tá aí, primeira questão resolvida. Vamos para a segunda. Então, para essa questão, a gente tem a seguinte pergunta. Comente como as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de água contribuem para a manutenção do fluxo de seiva nos canais de condução da planta. Então, a gente pode observar nessa imagem aqui, que nós temos aqui a água no solo. Essa água vai subir pelo caule, através aqui do xilema, das células de xilema, e vão parar na folha da planta. E aí pode surgir uma questão, por que essa água sobe? Vamos dar uma olhadinha aqui. É comum, à medida que a temperatura do dia ela vai aumentando e a umidade do ar vai diminuindo, cria-se o que a gente chama de potencial hídrico negativo entre a folha do vegetal e a atmosfera. Traduzindo isso, a folha passa a ter mais água do que a atmosfera. Dessa maneira, é comum um movimento da água nos meios, nos sistemas biológicos ou mesmo no ambiente, que é o deslocamento obedecendo o potencial hídrico negativo. Dessa forma, então, a planta vai perder
água pela folha para a atmosfera. Perdendo água para a atmosfera, a folha passa a ter agora um potencial hídrico negativo em relação ao caule. E o caule agora então vai repor essa água da folha. À medida que o caule repõe a água da folha, cria-se ali no caule um potencial hídrico negativo em relação à raiz, que por consequência acaba repondo essa água do caule. O que nós temos agora? Temos a raiz criando um potencial hídrico negativo, e isso vai estimular a entrada de água na planta. E aí monta-se ali uma coluna d'água dentro da planta que vai garantir então, tanto a ascensão da água quanto o arraste de nutrientes que vem na solução de solo. Então, uma resposta um pouquinho mais estruturada poderia ser escrita dessa forma como a gente está sugerindo aí, considerando que a força de coesão entre as moléculas de água, aquela força de coesão que é mantida aqui, que mantém esse fluido aqui no solo, ela acaba funcionando como uma força tensora. Ela acaba ocasionando uma tensão quando a gente observa o deslocamento vertical da água dentro da planta. Então a gente tem aqui do lado aqui uma sugestão de resposta que diz o seguinte, que as ligações de hidrogênio ocorrem entre um átomo de oxigênio de uma molécula e o hidrogênio de outra e conferem alta coesão entre as moléculas. Essa coesão garante o estado fluido da água, como a gente viu aqui no solo, e reflete a força de tensão em caso de deslocamento vertical. É isso aqui, Considerando que a transpiração gera um potencial hídrico negativo na folha, a água se desloca do caule para este órgão. Quando o caule repõe a água da folha, cria um potencial hídrico negativo em relação à raiz. A raiz, por sua vez, cria um potencial hídrico negativo em relação ao solo e vai absorver a solução de solo. E uma vez absorvida, criou-se então a coluna da água dentro da planta. Então, durante todo o deslocamento vertical, o que a gente vai observar? Que a força de coesão entre as moléculas de água acaba exercendo uma força de tensão, garantindo ali o arraste de fluido inorgânico da seiva. Então, essa seria ali a sugestão de resposta para esse questionamento. Uma situação comum de ocorrência em campo é a fitotoxidez ocasionada por adubação foliar em horários do dia caracterizados pela alta temperatura e baixa umidade. Aquelas condições atmosféricas comuns ali a partir das 10 da manhã, 10 da manhã, 11, meio-dia. Aí, pede aqui então para explicar, utilizando os conceitos de bioquímica, por que essa fitotoxidez acontece. Então vamos lembrar que a aplicação de adubação foliar é uma solução salina, eu tenho água e sais ali. E a gente sabe que, dependendo da forma como isso for aplicado, aumenta bastante o risco de uma resposta de desequilíbrio osmótico. E ainda mais considerando um horário das 10, 11, 12 horas, o meio-dia ali, eu teria ali uma alta temperatura e uma baixa umidade que pode estimular a evaporação da água da cauda de aplicação. Dessa maneira, o que eu teria? Eu teria somente o sal sobre a folha. Se eu tenho somente o sal em cima da folha, tenta lembrar ali, talvez você já tenha visto situação no seu dia a dia. Por exemplo, temperar um alface ali na salada do almoço e alguém... o pessoal come, almoça e não se come todo aquele alface. O que vai acontecer com o alface que foi temperado? Ele vai murchar. Por que ele murcha? Porque ele perde água para o meio. E essa água é perdida por um processo chamado de osmose. Aí tem um detalhe, considerando a planta viva agora lá no campo, eu tenho ali uma situação. A planta está gerando energia, a planta está gerando calor interno. Se ela tem a perda de água por desidratação, nós temos dois impactos principais. Um seria diminuição da atividade de membrana plasmática, porque a membrana plasmática ela precisa de água tanto dentro da célula quanto fora da célula para trabalhar. E teríamos um problema também com a regulagem térmica da planta. E dessa maneira vai aumentar então a possibilidade de trazer um efeito de queima, um efeito de desidratação em função da salinidade excessiva. E como ficaria ali uma resposta estruturadinha, uma resposta que pudesse ser usada como base para raciocínio. Então, o horário sugerido pelo enunciado é, em geral, marcado por alta temperatura e baixa umidade. Essas condições combinadas aceleram a perda de água da cauda, tudo bem, a água da cauda de aplicação, para a atmosfera, é a evaporação, deixando todo o sal da preparação em contato direto com a folha.
O sal concentrado na região extracelular estimula a saída de água das células por osmose, e aí é que vem aquele efeito que eu comentei, que a saída de água vai dificultar a regulagem térmica do tecido foliar e acelera a desnaturação enzimática. Então eu tenho, alguns fatores aí que devem ser elencados. Primeiro, diminuição da eficiência de membrana plasmática. A célula precisa de água dentro e fora da célula, senão não trabalha bem. Eu tenho dificuldade de regulagem térmica. À medida que eu tenho elevação excessiva de temperatura, nós teremos, então, desnaturação de enzimas, o que vai provocar a morte das células, consequentemente de tecidos. Então tá aí a resposta para mais uma questão de bioquímica aplicada à agricultura. Mais uma questão, então, para a gente resolver. Olha lá. A indicação de adubação na linha no momento do plantio ou da semeadura preconiza que o adubo deve ser disponibilizado sem que ocorra o contato com a semente. Explique por quê. Estou lembrando, tá? Principalmente aí os estudantes de agronomia, por que eu coloquei plantio ou semeadura, tá? Porque são processos diferentes considerando qual é a parte da planta que está sendo levada a campo. Se eu levo uma semente, como é o caso, por exemplo, da soja, eu posso dizer semeadura, levando semente. Mas no caso do milho, o grão de milho é um fruto, então eu não estou semeando milho, eu estou plantando milho. É interessante ter essa noção aí, principalmente para a construção de textos acadêmicos. Então aqui o raciocínio é semelhante àquela questão que a gente já resolveu sobre adubação foliar em horários não recomendados. Porque qual que seria ali a estrutura, de raciocínio? Porque, de novo, adubo é sal. Então, se eu estou falando de alguma coisa que prevê o uso de sais na aplicação, a gente tem que lembrar sempre do efeito de salinidade e osmose. Salinidade e osmose. Então, como seria ali uma resposta estruturadinha? Vamos dar uma olhadinha ali. Sempre lembrar que toda vez que a gente fala em formulação de adubo, a gente está prevendo o uso de sais. E quando a gente fala em concentração de sais ou em formulação de sais, eu não posso esquecer do efeito salinidade, osmose. Salinidade, osmose. O que é osmose? Perda de líquido, perda de solvente através de uma membrana semipermeável orientada por um potencial hídrico negativo. Melhorando, a água vai sempre sair de onde tem menos sal para onde tem mais sal. Ou, se quiser assim raciocinar, de onde tem mais água para onde tem menos água. Então, dando uma olhadinha na resposta estruturada, vamos lá. A formulação de adubos prevê o uso de sais minerais que se prestam à nutrição da planta. Como a salinidade excessiva estimula desequilíbrios osmóticos, o contato do adubo com a semente vai promover o quê? Tenta lembrar aí. Desidratação da semente. E quando eu falo em desidratação da semente, eu estou falando tanto dos tecidos embrionários quanto dos tecidos de reserva, que é o chamado endosperma. Então, essa desidratação ela vai inviabilizar tanto ali os transportes intermembrana, dificultar ou inviabilizar manutenção de temperatura e, consequentemente, vai potencializar a ocorrência de desnaturação de enzimas. Então tá aí montado o raciocínio e a gente segue para a próxima. Formulações como nitratos e fosfatos estão intimamente ligados ao crescimento vegetal. Explique enfatizando processos celulares dos quais eles participam. Olha aí, esse é o tema dessa nossa questão. Então eu vou abrir umas imagens que eu preparei aqui. Olha só, isso aqui seria a estruturação de um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É uma unidade formadora de ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. Dá uma olhadinha que aqui eu tenho uma pentose. Uma pentose é um carboidrato, é um monossacarídeo com 5 carbonos. Aqui eu tenho uma base nitrogenada, que pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina ou uma guanina, caso estejamos falando de DNA. E se for RNA, troca a timina por uracila. E aqui nós temos o grupo fosfato. Então dá uma olhadinha, eu tenho nitrogênio na base nitrogenada, eu tenho fósforo no grupo fosfato. Para que usa ácidos nucleicos? O DNA ele é utilizado na hora da divisão celular para fazer uma cópia do DNA para as células que serão geradas. Então eu preciso ter mais nucleotídeos para fazer uma cópia do DNA da célula. E o crescimento celular ele vai ser dado com ordens de RNA. Então tanto para dividir quanto para crescer, a planta precisa de ácidos nucleicos. Ou melhor, a célula da planta precisa de ácidos nucleicos. Corrige aí. A célula, para crescer, precisa de ácidos nucleicos. E para dividir também. Quais são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Para fabricar DNA e RNA, é necessário
nitrogênio, nas bases nitrogenadas é necessário fósforo, né, fosfato, aqui para a formação desses grupos, do chamado grupo fosfato do nucleotídeo. Temos ainda a estruturação dos aminoácidos. Dá uma olhadinha aqui, eu trouxe aqui essa imagem 3D aqui de um aminoácido, né, considerando, tenta aí, quem já está um pouquinho, com o olho um pouquinho mais treinado, tenta observar aqui, ó, o grupo amina, ó, NH2, e o grupo ácido, C-O-OH. Mas para quem ainda não conseguiu enxergar, a gente trouxe também mais algumas imagens, alguns exemplos, né, de aminoácidos, como o ácido glutâmico, a glutamina, a glicina, histidina, isoleucina. Percebam aí a presença do nitrogênio em todos eles. Então, o nitrogênio também vai participar da estruturação dos aminoácidos. Então, eu tenho nitrogênio ali nos nucleotídeos, eu tenho nitrogênio na estruturação dos aminoácidos. E aí temos mais uma molécula aqui que a gente pode citar inicialmente, que seria o ATP. O que significa ATP? Adenosina trifosfato, que é a molécula energética, ok? Então, para a gente lembrar, além, é claro, ó, do fósforo, eu vou precisar de nitrogênio para fabricação de adenosina trifosfato. Então, estruturando essa resposta, nós teríamos, então, que nitratos, eles agem na composição de nucleotídeos, tanto de DNA quanto de RNA, e participam diretamente do crescimento da planta. Lembrando que esse crescimento direcionado ao crescimento da célula, ok? Tanto na divisão celular, quanto no alongamento das células. Os nitratos fornecem ainda componentes estruturais de aminoácidos que são precursores de proteínas. Então, nós vamos ter aqui depois um material ligado a crescimento de célula, a síntese de proteínas, e aí vai ser interessante a gente entender melhor como é que proteína está ligado a crescimento de célula, consequentemente, crescimento da planta. Já os fosfatos, juntamente com os nitratos, os fosfatos também participam da composição estrutural dos nucleotídeos, nós vimos ali, de DNA e RNA. Além dessa função, o fosfato participa da geração de energia nos processos respiratórios, atuando na síntese de ATP. Olha aí, então por mais que a célula tenha carboidrato para ser quebrado, tenha oxigênio para participar do processo, se não tiver fósforo, se não tiver fosfato, né, a geração de energia fica comprometida. Tá aí então a resposta de mais uma questão dessa nossa série de questionamentos. Os próximos questionamentos têm a ver com estruturação da molécula de carboidrato, né? Essa estruturação ligada principalmente à classificação. Então, sempre que você estiver lendo um livro de bioquímica, deixa eu te dar uma dica aqui, tá? E falar de carboidrato, eu gostaria que você olhasse com um pouquinho de atenção, ó, a esse número que está aqui junto com o carbono, tudo bem? E aí, nesse caso, como eu tenho aqui, né, o número 6, eu vou classificar esse açúcar como sendo uma hexose, correto? E outra coisa que eu preciso observar é o seguinte, se tem algum parêntese por fora. Se não tem parêntese, esse açúcar é simples, é um açúcar sozinho. Eu já poderia dizer que ele é um monossacarídeo. Então, é um monossacarídeo formado por uma hexose. Mas aqui no nosso exemplo, eu preparei com um parêntese e coloquei um número lá fora. O que significa esse númerozinho aqui fora? Significa que eu tenho duas hexoses interligadas. Então, esse não é um açúcar simples. Eu tenho dois açúcares interligados. Que tipo de açúcar está ligado aqui? São duas hexoses. Como nesse caso eu tenho de 2 a 10 açúcares interligados, eu vou classificar esse açúcar como sendo um oligosacarídeo. Então eu trouxe aqui para a gente rever esses conceitos, porque as próximas questões têm a ver com classificação de carboidratos. Olha aí, ó, explique como são classificados os carboidratos quanto ao número de açúcares interligados. Então lembra, é aquele número fora do parêntese. Se eu não tenho parêntese, quer dizer que é um açúcar simples, que é um monossacarídeo. E aí, quando eu vou olhar a resposta, está lá, açúcares simples, seu metabolismo gera compostos não glicídicos, ou seja, quando ocorrer a quebra do açúcar, a tendência é que ele não gere mais um açúcar. Então, em geral, serão gerados a partir da quebra de monossacarídeos os ácidos carboxílicos, os ácidos orgânicos, que podem ser observados ali, por exemplo, na respiração, na fermentação. Na fermentação eu tenho ali o ácido lático, na respiração eu tenho o ácido pirúvico, né, também conhecido como piruvato, tá? E assim por diante.
Nos oligosacarídeos, bom, lembra de novo daquele número fora do parêntese. De 2 a 10, se aquele número ali fora for de 2 a 10, eu tenho um oligosacarídeo. Lembrando que oligos significa poucos. E aí acima de 10 já é um polissacarídeo. Então já entraria ali nos açúcares de reserva, açúcares estruturais, né? O amido, que é um açúcar de reserva, o glicogênio, que é um açúcar de reserva de animais e de fungos, a celulose, que é um açúcar estrutural da parede celular vegetal, e assim por diante. Todos são exemplos de polissacarídeos. Já a próxima questão vai abordar quanto ao número de carbonos. Então eu tenho aqui possíveis classificações. Trioses, tem ali a tetraose também, que eu acabei não colocando aqui, mas não se esqueça, tá? É só seguir a regrinha ali de língua portuguesa com os prefixos para numerais. O que é uma triose? É um açúcar composto por 3 carbonos. Então eu tenho monossacarídeos com 3 carbonos? Sim. Então ele seria uma triose. Temos as pentoses, a gente viu já as pentoses ali nos nucleotídeos, não é isso? O que é uma pentose? É um açúcar composto por 5 carbonos. Tá? E as hexoses são açúcares compostos por 6 carbonos. Esses são mais comuns ali na leitura de bioquímica. A glicose é um ótimo exemplo de hexose. E aí, só para praticar um pouquinho, não faz parte da resolução, mas vamos dar uma olhadinha aqui na classificação desses açúcares. Olha lá, ó. Classifica os carboidratos quanto ao número de carbonos e quanto ao número de açúcares interligados, respectivamente. Dá uma olhadinha lá. Ó. Primeiro eu vou olhar, então, ó, o número de carbonos. Diz para mim aí qual é a classificação que eu vou usar aqui. Muito bem, hexose, não é isso? E aí, aqui eu vou olhar, não tem número nenhum, não tem parêntese nenhum. Portanto, esse aqui é um monossacarídeo. Então, se você acertou, parabéns. Marca aí embaixo aí, ó, acertei todos, Kanashiro, né? Aqui, o que eu tenho? Então, o que eu vou olhar primeiro? Olha lá, o 5. Bom, se eu tenho 5 carbonos, esse açúcar é uma pentose. Mas esse açúcar, ele tá sozinho, ele é uma molécula única? Não, ele tem 10 açúcares interligados. Bom, de 2 a 10, então, eu vou chamar de oligosacarídeo. E no final, mais um exemplo, olha lá, ó, eu tenho, né, aqui 3 carbonos. Como é que fica 3 carbonos? Dá uma olhadinha lá. Se eu tenho 3, é uma triose. E acima de 10, qualquer número acima de 10 aqui fora, já torna o açúcar um polissacarídeo. Muito bem. Põe um comentário aí, diz para mim se você acertou tudo ou se você teve dúvida em algum. Próxima questão. Comente a importância do manganês no processo de síntese de carboidratos. Bom, aqui eu vou ter que entrar um pouquinho em fisiologia. Eu poderia simplesmente soltar aqui a resposta. Olha lá, o manganês ele vai atuar como carreador de elétrons. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, rapidão. Dentro da tilacoide, lá no cloroplasto, busca uma imagem do cloroplasto na internet, vê direitinho onde é a tilacoide. Existem lá os pontos onde nós temos ali aglomeração de clorofila, dentro das tilacoides. Lá dentro tem um esqueminha, tem um sisteminha de reações, um sisteminha de substâncias transportadoras de elétrons, né, chamadas de isquemia Z. Os isquemias Z, eles têm os fotossistema 1 e 2. Então eu vou começar o seguinte, ó. O fotossistema 1, ele está ali estabilizado. E aí vai ocorrer então a reação com a luminosidade e a clorofila do fotossistema 1 vai perder elétrons. Olha lá, gente, olha a transformação. Tudo bem? Deixou de ser clorofila um pouquinho de tempo, né? E onde foram parar os elétrons? Bom, foi recebida aqui pela feofitina, né? Que posteriormente transferiu esses elétrons para a ferredoxina para o NADP, que vai ficar carregado negativamente. Lembra? Quem recebe elétron fica com carga negativa. Aí nós temos frações milionésimas de segundo depois, eu tenho aqui o fotossistema 2 sendo ativado. Olha lá, ó, a clorofila do fotossistema 2 acabou de reagir e perdeu elétrons para a substância sequencial. Essa substância vai transferir para a plastoquinona transfere os elétrons para os citocromos vão transferir para a plastocianina e a plastocianina repõe os elétrons do fotossistema 1. Olha que legal, a clorofila do fotossistema 1 agora está estabilizada, a do fotossistema 2 está desestabilizada e o NADP está carregado negativamente.
Então, quem que entra em ação agora? A água, que vai ser quebrada, né, por ação da luz, num processo chamado de fotólise, por isso que eu já pus separado ali, ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, então H2O, tudo bem? Porque esse oxigênio, salvo as suas devidas proporções, tá, gente? Ele já vai virar oxigênio molecular, eu teria ali em média, né, para questão de balanceamento. São 2 moléculas de água, então eu tenho 1 oxigênio molecular indo embora e aí ficaria 4 hidrogênios. Mas eu coloquei 2 aqui para facilitar o entendimento. Olha lá, aquele oxigênio ele vai para a atmosfera, o hidrogênio já vou colocar o destino dele, mas olha que interessante, nessa quebra eu tenho liberação de elétrons que serão repassados para a clorofila do fotossistema 2. Só que tem um detalhe interessante, a água não consegue passar sozinha, ela vai precisar de quê aqui, ó? De manganês. Então, se não tiver manganês, não tem essa reposição eletrônica aqui a partir da fotólise da água. E aí, se você já leu algum livro de nutrição de plantas, você já vai ver que um dos sintomas da falta de manganês é uma clorose internerval, não é isso? Uma clorose. O que é a clorose? É o amarelamento da folha, ok? E aí, o que eu tenho? O oxigênio vai embora para a atmosfera e o hidrogênio vai ficar sozinho aqui. Só que hidrogênio não pode ficar sozinho. Ele é um dos elementos mais eletropositivos da tabela periódica. Portanto, ele tem muita possibilidade de reação. E essa reação poderia ser com substâncias funcionais. O que a gente precisa fazer então? Bom, ele vai se ligar, olha aí, a carga dele é positiva, ele vai se ligar com quem tem carga negativa. Olha lá, lembra os opostos se atraem? Olha aí que bonito, olha lá. O hidrogênio então vai se ligar ao transportador de hidrogênio. Dessa maneira, nós vamos neutralizar o efeito tóxico do hidrogênio e seguir para a próxima etapa, que seria a síntese dos carboidratos. Então, essa aqui é a etapa fotoquímica da fotossíntese. E como ficaria, então, uma resposta mais estruturada? Vamos dar um foco na posição do manganês aqui nesse processo e escrever, então, que o manganês atua no carreamento dos elétrons oriundos da fotólise da água. O que é fotólise? Quebra da água por ação da luz. Então, a água tem sua molécula desestruturada por ação da luz solar. Como resultado dessa reação, os elétrons são liberados e tem como destino a reestruturação eletrônica da clorofila do fotossistema 2. Sem manganês, não tem essa reestruturação da clorofila do fotossistema 2. Respondida mais uma questão, vamos para a próxima. Explique o que é uma ligação glicosídica e como ocorre. Então, aqui nós temos 2 moléculas de glicose, ok? Na verdade, ali 2 monossacarídeos, como a gente viu em outra questão aqui dessa série, tá? E como que ocorre essa ligação glicosídica? Dá uma olhadinha ali na animação que a gente preparou, vai ficar melhor, ó. Eu tenho então, ó, o que aconteceu ali? Eu tenho a saída de uma hidroxila de um açúcar, tudo bem? E a saída do hidrogênio de outro açúcar. Dá uma olhadinha lá, ó. Então isso forma uma molécula de água. E quando formar a molécula de água, eu tenho a união dos 2 carboidratos daquela maneira ali. Então isso acaba sendo uma síntese por desidratação. Tira-se uma molécula de água e aí você tem a ligação dos 2 açúcares que ficaram, né, nesse processo. Então como é que ficaria ali uma resposta um pouquinho mais estruturada? Que a ligação glicosídica ocorre entre 2 monossacarídeos para a formação de açúcares maiores, desde disacarídeos até polissacarídeos, como a gente viu em outra questão aqui também de classificação, tá? É uma típica síntese por desidratação, onde a hidroxila de um açúcar se liga ao hidrogênio de outro açúcar, formando a molécula de água, possibilitando a junção das moléculas de carboidrato. Então não tem segredo, isso aí é a ligação glicosídica e ficou tranquilo. Próxima questão. Comente a importância da qualidade da água em preparação de caldas e aplicação na agricultura. Então essa aqui em relação à bioquímica é interessante a gente comentar sempre que a água ela vai ser utilizada para a formação das soluções de aplicação. Então a água, na sua condição natural, ela tem características químicas, físicas, que são inerentes a ela. Por exemplo, a própria rocha matriz, de onde ela veio, né, do reservatório, se é um reservatório a céu aberto, como é que é a qualidade dessa água? Por que eu preciso ter cuidado com a qualidade dessa água? Porque eu já vou colocar princípio ativo ali. Esses princípios ativos já têm a potencialidade de reação.
Então, se a água tiver alguma coisa com potencialidade de reação, ela pode se ligar à molécula do princípio ativo, transformando-a. E se eu transformar essa molécula, pode ser que ela perca ali a sua eficiência. Então, a qualidade de água é importante na preparação de caldas de aplicação agrícola, pois é necessário que ela cumpra seu efeito solvente. Essa é a grande função dela. Porém, ela não pode, a partir ali de minerais ou partículas em suspensão nessa água, reagir com as moléculas dos princípios ativos. Porque se reagir com os princípios ativos que serão utilizados na operação, tem risco ali de transformação desse princípio ativo e perda da eficiência dele. Então, espero ter ajudado com mais essa questão. Deixa um comentário aí embaixo se você entendeu, ficou bem tranquilo ou não tem alguma dúvida, a gente volta aqui respondendo. Muito obrigado, até a próxima então, pessoal.